Muito bem, vamos lá então, começando aqui mais um dia do nosso estudo. Nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. O último item desse capítulo, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, é o título do nosso estudo de hoje, a partir do número 17. Então, faltam 3 capítulos, né? Nós vamos até o capítulo 28, 4 capítulos, né? Até o capítulo 28, para finalizarmos o estudo do nosso Evangelho, e em seguida a gente já começa o céu e o inferno. Nós vamos estudar a segunda parte dos exemplos, né? A primeira parte ela é muito mais teórica, que nós já vimos isso em estudos anteriores, então a gente vai mesmo lembrar todas aquelas entrevistas que Kardec realizou para dar para nós nos ajudar a termos uma visão geral sobre tudo aquilo que diz respeito às condições dos espíritos no mundo espiritual após a desencarnação. Então, falta pouco para a gente começar esse novo estudo. Agora só falta você, bom dia. Vamos lá então. O nosso item de hoje, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Nós temos aqui 2 passagens que serão base para o nosso estudo de hoje. E o interessante é que, muito mais do que o significado dela propriamente dito, que já fica bastante claro para o nosso entendimento, são os diversos símbolos trazidos aqui para nós, e são esses que nós vamos tentar interpretar, que seria aqui um estudo que vai nos ajudar a compreender as entrelinhas dessa mensagem. Então, quando nós olhamos para a mensagem em si, dá a impressão, traz para nós uma ideia simplificada. Quando nós vamos então aprofundando, observando esses pequenos símbolos, nessas simbologias, nós vamos então percebendo a sua grande profundidade. Então, inicialmente, nós temos aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23, bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olhai, que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. Então, aqui nessa primeira parte, Tuti, bom dia. Então, nessa primeira parte, nós vimos aqui a respeito das perseguições que sofrem aqueles que se declaram adeptos dessa filosofia. Nós chegamos a ver, no nosso encontro anterior, a coragem da fé, uma ideia bastante semelhante a essa, a demonstração da coragem nas opiniões, nas ações, nas próprias ideias que nós elaboramos sobre questões práticas do nosso cotidiano, porque sempre reforçamos esse pensamento de que quando nós falamos sobre o valor da fé, o valor das religiões na vida de cada pessoa, isso porque as religiões, não apenas essa visão exterior que elas apresentam com suas imagens, com seus rituais, suas práticas, seus templos e tudo mais, mas nós falamos da filosofia apresentada por aquela religião, de que forma que ela realmente deseja transformar o indivíduo, qual é a sua proposta filosófica. Então, sempre que nós falamos em religiões, nós lembramos dessa essência moral, desse conteúdo filosófico. O resto são práticas exteriores e cada um, cada escola traz ali a sua maneira de reforçar os seus ensinamentos para os seus adeptos. Então,
quando nós falamos das religiões propriamente ditas, nós temos que lembrar a postura que cada indivíduo vai ter a partir das transformações sofridas por aquilo que aprendeu dentro daquelas escolas. Então, esse é um ponto fundamental de lembrarmos sempre então que essas perseguições, elas se dão na realidade do mundo cotidiano. Então, quando nós falamos em religiões, nós pensamos na forma como ela vai conduzir o indivíduo para o mundo espiritual. Então, nós fazemos uma relação direta, que religião não tem nada a ver com o mundo que nós vivemos. Religião tem a ver com o futuro, a partir do mundo físico. Então, no mundo espiritual, no céu, no paraíso, no ambiente de felicidade, seja lá onde for. Então as religiões são vistas apenas dessa forma. Você entra para uma religião esperando essa condição espiritual de felicidade. Para nós, que fazemos uma interpretação mais realista desse quadro, nós lembramos que as religiões elas têm por objetivo começar a promover uma transformação agora no indivíduo. E essa transformação se dará principalmente no seu modo de viver, no seu ambiente de vida, nas companhias, nas suas atividades. Então nós deixamos de ver a religião como sendo algo que apenas vai prometer algo no futuro para o homem, mas vemos então essas escolas filosóficas que vão oferecer hoje uma forma de viver para que o indivíduo se equilibre nesse momento e a partir de agora comece então a construir esse futuro que ele deseja alcançar. Então, por exemplo, para nós, da doutrina espírita, nós lembramos sempre que os centros espíritas não são portais celestiais que vão nos levar para as esferas superiores do mundo espiritual. O centro espírita, na verdade, ele é um entreposto importante onde nós vamos nos reabastecer para que voltemos para as nossas atividades no nosso dia a dia, em nossa casa, em nosso trabalho, e a partir dessas ações, de todos os trabalhos, de todas as tarefas que nós vamos realizar, nós aí então construiremos, dentro desse mundo moral, esse universo que nós desejamos então conhecer e, na verdade, também viver. Então, pensamos sempre assim, nós vamos nos abastecer e voltamos para a luta cotidiana. Algo muito diferente do que hoje nós vemos, lamentavelmente, prometido. Porque você vai, você entra naquele ambiente, você participa e já começa a garantir o seu futuro. Pelo simples fato de participar das atividades oferecidas pelas instituições. Isso, na verdade, é um grande engano, que infelizmente é um engano disseminado pelo mundo todo, uma ilusão disseminada pelo mundo todo, porque se acredita que práticas exteriores já são suficientes para se garantir essa felicidade. Nesse caso, pegando então essa filosofia e trazendo para a nossa realidade do cotidiano, promovendo as nossas mudanças interiores, transformando a nossa forma de nos relacionar com tudo aquilo que envolve a nossa vida, nós naturalmente entraremos em choque com os hábitos, com os costumes, com a forma de pensar da coletividade, da sociedade. Então, se hoje nós temos todo mundo se revoltando por determinadas situações, aquele que mantém o equilíbrio vai conter essa revolta, percebendo a sua improdutividade, a sua ineficácia e observando todos os prejuízos que ela pode provocar. Vai, na verdade, oferecer uma nova postura, uma nova forma de se comportar. E essa mudança de conduta, diferenciando-se das ações gerais que nós observamos hoje, naturalmente faz com que esse indivíduo acabe sofrendo, então, todo tipo de repreensão, de crítica. Como foi colocado para nós aqui, bem-aventurados. Essas bem-aventuranças, naturalmente, significa, então, felicidade, felizes, então. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem. Esse aborrecimento significa exatamente a crítica, os comentários, as agressões que muitas vezes acabam acontecendo, sejam elas morais, sejam elas físicas. Então, sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, aí então já vem
aquela ideia do bullying, né? Porque bullying não acontece apenas na escola com os alunos, com as crianças, mas também com qualquer pessoa que se diferencie da maioria e comece então a sofrer essa crítica, essa perseguição. E carregarem de injúrias. As injúrias nada mais são do que ofensas e tudo mais. Rejeitarem o vosso nome como mal. Então apontar que você é estranho porque você está errado, porque você não faz, porque isso, porque aquilo. E na verdade tudo isso acontece por causa do Filho do Homem. Essa ideia do Filho do Homem se refere diretamente então a Jesus. Então nós vemos um simbolismo importante dentro desse contexto. Quando nós falamos por causa de Jesus, como nós comentamos, né, de uma forma até superficial no nosso encontro anterior, o que representa exatamente a ideia de Jesus? Não o homem Jesus, não o nome Jesus, mas a ideia Jesus. É isso que é significativo para nós. Porque, como eu comentei anteriormente, no nosso último encontro, a ideia de seguir Jesus, que é uma expressão até bastante utilizada, né, dentro das tradições religiosas aqui do nosso país, do nosso mundo ocidental, que você segue Jesus, que você é um seguidor de Jesus. Essa ideia de seguir Jesus, ela se encontra disseminada como sendo um comportamento em que você procura conhecer tudo sobre ele. Como no passado, né, naqueles vilarejos que nós lembramos anteriormente, a ideia de seguir Jesus significava exatamente segui-lo, passo a passo, acompanhá-lo onde ele fosse, sem necessariamente se envolver com as atividades que ele fazia. Então, onde ele está, eu estou junto. Então isso para mim já é o suficiente. Basta que ele esteja próximo, basta que eu acompanhe, que isso já vai me favorecer de alguma forma. Hoje nós entendemos que Jesus não é apenas o homem. O Espírito que veio, utilizando esse nome e também trazendo para nós essa representação, veio como mensageiro de uma mensagem importante dentro de todas aquelas leis naturais que nós aprendemos a conhecer. Então, quando se fala seguir Jesus, na verdade significa acompanhar aquela mesma ideia, acompanhar aquela filosofia trazida como uma proposta de vida para cada um de nós. E isso tudo significa, dentro, por exemplo, daquelas bem-aventuranças, né? Olá, fraterna. Dentro daquelas bem-aventuranças, nós temos o equilíbrio, a paciência, a justiça, a coragem, a determinação. Todas essas ideias devem ser então incorporadas no nosso modo de viver, e mesmo que isso entre em choque com o comportamento que nós vemos hoje na nossa sociedade. Praticamente tirando as práticas criminais que vão contra o nosso Código Penal, se não fosse proibido, por exemplo, linchamentos, execuções, agressões, nós veríamos isso em praça pública hoje aqui no nosso país. Porque a sociedade acaba sendo tomada por essa revolta, por essa insatisfação, deseja então fazer justiça com as próprias mãos. Essa justiça, esse tipo de justiça, muito mais do que infringir os nossos códigos, vai contra esses códigos morais que nós aprendemos. Entender que justiça deve ser feita como correção e não como punição. E esses valores que nós vamos desenvolvendo então, são exatamente valores incorporados a partir dessa filosofia que vão interferir no nosso modo de viver. Então, quando eu falo que estou sendo aborrecido, que nesse caso é constrangido, agredido, que eu estou sendo caluniado, que eu estou sendo excluído, rejeitado, por causa da filosofia que eu adotei, isso vai trazer para mim, na verdade, um benefício muito grande. E esse benefício se dará exatamente porque estou sendo rejeitado por cumprir essas leis morais. Enquanto que aqueles que rejeitam, que agridem, que caluniam, são exatamente aqueles que agem de uma forma contrária.
Então, para poder entender exatamente o que representa Jesus, o significado dos seus ensinamentos, o significado dos valores que foram trazidos para nós, lembrando mais uma vez, como dissemos nos nossos estudos, Jesus, na verdade, não criou essas leis universais. Ele veio demonstrá-las na prática, ele veio apresentá-las dentro de um conteúdo, dentro de um conjunto de valores. E que se não fosse Jesus, o representante, o missionário, que veio cumprir esse papel, nós teríamos outros, como tivemos também. Os Espíritos disseram para nós, aqui no Livro dos Espíritos, que nós já estudamos, que todas essas verdades vêm sendo disseminadas há muitas gerações, dentro de muitas culturas, através de pessoas diferentes. Então hoje nós conhecemos, dentro de diversas filosofias, nomes, por exemplo, como Buda, como Confúcio, como Maomé, como Gandhi, como Madre Teresa, como Chico Xavier. E poderíamos citar aqui outros tantos nomes de indivíduos, Zoroastro, que foi um outro. Então, dentre de tantos outros nomes, de indivíduos que em épocas diferentes, em culturas diferentes, vieram falar a mesma coisa, muitas vezes com palavras diferentes. No caso da família Arnes, né, seria assim, muito mais práticas religiosas, demonstração, né, do trabalho que realizam, mas nós falamos realmente dos grandes filósofos, dos grandes pensadores. Mas que nós temos dos mais variados graus, desde aqueles que são pensadores por excelência, até aqueles que são trabalhadores que, em esferas inferiores, comparados com esses grandes filósofos, demonstram na prática todas essas tarefas, todas essas filosofias. Então nós vemos assim que não existe um único portador, porque essa verdade é uma verdade universal. E sendo universal, ela sempre esteve presente em todas as partes. E de tempos em tempos nós sempre encontraremos alguém que veio demonstrar de um modo muito mais claro, de um modo muito mais prático, essa realidade. Então hoje nós elegemos aqui para o nosso mundo ocidental Jesus como sendo o grande representante. Mas significa apenas que aqueles que conhecem Jesus são aqueles que conseguirão alcançar essa transformação, essa elevação? Obviamente que não. Se nós pegarmos os budistas, que através dos ensinamentos de Siddhartha Gautama vão perceber que o conteúdo é o mesmo. Apenas falado de uma forma diferente, apenas unidos em obras diferentes, praticados dentro de uma cultura diferente da nossa, mas que a essência continua sendo a mesma. Se nós pegarmos ideias publicadas por vários desses autores, nós veremos que no fundo, todos falam a mesma coisa. Falar de amor, por exemplo. Quantos são desses pensadores que todos falam de amor, apenas utilizando expressões diferentes? Então isso mostra que essas leis divinas, essas leis naturais, conforme os Espíritos chamaram, elas fazem parte, na verdade, elas partiram, na verdade, de Deus. E Jesus veio como sendo o seu representante. Então não foi ele que criou esses valores. Ele veio demonstrar. Até porque também para que ele pudesse evoluir, olha a nossa pretensão falando sobre Jesus, né? Para que ele pudesse evoluir, ele teve que aprender, teve que desenvolver, se fortalecer dentro desses mesmos valores. O caminho que ele percorreu para chegar a essa condição de pureza vai ser o mesmo caminho que todos nós vamos percorrer. Cada um vivendo particularmente as suas experiências, de acordo com suas necessidades, mas todos devendo desenvolver esses mesmos valores. Então, ao falarmos de seguir Jesus, nós falamos, na verdade, do conteúdo moral, do conteúdo filosófico. É que hoje nós temos a necessidade de personalizarmos essas divindades, personalizarmos essas entidades. E aí então ele se tornou um homem que passou a ser adorado como homem,
ou mesmo como Deus, de acordo com a cultura, ou um missionário, um messias, seja lá como ele é chamado, e acabaram então esquecendo-se do principal objetivo do missionário, que era exatamente cumprir a missão de difundir essas leis. A Angelina colocou, né, seguir Jesus será então observar os princípios morais, fundamentalmente isso. Então segui-lo, na verdade, significa fazer a mesma coisa, agir da mesma forma, realizar trabalhos dentro daquilo que é possível. Isso significa seguir. E não viver em adoração. Porque é exatamente esse o grande equívoco que nós observamos hoje, que lamentavelmente acaba caindo numa grande desilusão. Porque são muitos os espíritos que, ao retornarem para o mundo espiritual, chegam com aquela grande expectativa de se depararem com o paraíso prometido, e a justificativa era: mas eu seguia Jesus quando eu estava encarnado. Seguiu, na verdade, cumprindo os preceitos da religião, mas não promoveu a transformação interior necessária. Daí então a grande decepção. A Miriam colocou, né, todos eles viveram desafios do cotidiano, sociais, políticos, culturais, religiosos. Não tiveram vida mansa para provar que é possível. Pelo contrário, a gente lembra que quanto maior a missão, maior é a exigência também. Olá, professor. Maior é a exigência, tiveram que demonstrar na prática o sacrifício, a abnegação, a perseverança. Abrirem mãos de si mesmos, como foi colocado aqui, como nós veremos aqui no na próxima passagem. Então tudo isso que nós vemos hoje é mudando, então, despersonalizando. A mesma coisa acontece, por exemplo, para nós espíritas, que começamos a observar em alguns espíritos que se destacam no nosso meio, pela nobreza, pelos valores e tudo mais. Então nós falamos, por exemplo, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, André Luiz até para muitos. Começamos a ver a tantos outros espíritos, e então vamos personalizando esses valores. Adorar esses espíritos porque o Dr. Bezerra de Menezes disse tal coisa, porque ele fez tal coisa. Na verdade, ele está cumprindo tudo aquilo que determina essas leis naturais. Então ele pode até ser para nós aquele mentor, aquele orientador, mas muito mais do que o mensageiro, nos preocupemos com a mensagem, porque ela é fundamental. O mensageiro é apenas portador daquilo que tem origem divina. E essa mensagem, esse conteúdo, deve atingir a todos nós. Só que hoje nós fazemos o contrário. Essa tendência natural que nós temos de materializarmos a nossa fé, e nós já conversamos sobre isso em outro estudo, só para a gente fazer uma recapitulação, materializar a nossa fé significa fazer com que aquilo que deve ser moral, aquilo que deve ser interior, íntimo para cada um de nós, nós vamos então materializando e transformando tudo isso em símbolos de adoração. Então nós vamos estimulando os nossos sentidos. É aquilo que eu vejo, então eu preciso ver um símbolo, eu preciso ver um altar, eu preciso ver um ambiente, ver um desenho, ver uma fotografia, para que isso possa me sensibilizar, o que é algo absolutamente natural. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Só que nós temos que, através desse trabalho de esclarecimento, ultrapassarmos essa barreira. A barreira do mundo material e começarmos a entrar de fato no mundo moral, no mundo espiritual. Então aquilo que eu vejo, se eu não tiver oportunidade de ver alguma coisa, significa que eu me encontro completamente abandonado. Algo bastante natural, onde nós nos sentimos melhor para fazer uma prece. Nós, no sentido de sociedade, humanidade, dentro de nossa casa, nas ruas ou dentro de uma igreja. Naturalmente, dentro de uma instituição religiosa. Para nós espíritas, sentimos mais força na nossa prece dentro de casa ou dentro de um centro espírita.
dentro de um centro espírita, porque aquele ambiente nos envolve e de fato tem ali as suas vibrações, mas nós somos muito mais estimulados por estarmos naquele ambiente do que necessariamente pelo efeito que ele provoca. Dá a impressão de que eu estou na casa de Deus, que na verdade é algo que nós trazemos, é um atavismo que nós trazemos de um comportamento muito antigo, que para você encontrar com Deus, você precisa ir para um templo. Você não pode encontrar com Deus durante o seu banho, dirigindo o seu carro, caminhando na rua. Para muitos hoje, nós percebemos isso, que já é algo que vem se desenvolvendo, as pessoas entram nesse estado contemplativo quando se encontram num ambiente de natureza, diante do pôr do sol. Então elas entram naquele estado de contemplação, de adoração, que começa a fazer o mesmo efeito que uma instituição religiosa. Mas que na verdade nós começamos então a ter contato com Deus onde quer que nós estejamos. Basta que nós dirijamos o nosso pensamento. Então, falei para vocês da visão. A mesma coisa acontece com relação à nossa audição. Não temos, por exemplo, o efeito da música, o efeito de uma leitura. A mesma coisa acontece com relação às nossas posturas corporais. Para eu falar com Deus, eu não me sinto mais próximo quando eu fico ajoelhado, por exemplo? Não é algo que nós vemos isso, aprendemos isso há muito tempo na nossa educação? De você juntar as mãos, de você segurar um símbolo, de pegar, por exemplo, de acordo com a roupa que nós vestimos. Então nós lembramos sempre que esses estímulos físicos, esses estímulos do mundo material que nós recebemos, acabam se tornando importantes, e por isso também nós utilizamos então esses representantes. Pegamos então nomes, símbolos, personalidades, estátuas, por exemplo, é muito comum nós vermos isso. E olha que a doutrina espírita não está muito diferente disso. Pessoas que passam, por exemplo, vai a uma instituição religiosa e encontram uma estátua de Chico Xavier, quantas pessoas vão até lá e acariciam essa estátua? Como se estivessem acariciando o próprio Chico Xavier. Um busto de Bezerra de Menezes, quantos passam em frente? Um quadro de Joana de Ângeles, como nós vemos hoje. A foto de Jesus, um crucifixo, muitas vezes. Então nós precisamos estimular os nossos sentidos físicos para nos sentirmos próximos. Mais uma vez, o que é muito natural. Mas nós precisamos então começar a compreender que é através da sintonia mental, o que isso para nós na teoria já começa a ser bem compreendido, mas que na prática ainda tem muita dificuldade, porque nós ainda estamos presos ao corpo físico. E estando preso ao corpo físico, é natural que nós vivamos em função dos estímulos que ele sofre. Só que nós estamos encarnados tendo que ter consciência que nós somos espíritos. E aí então é que começa a fazer essa grande diferença. Então, tudo isso que nós estamos falando significa o quê? Que a ideia de seguir Jesus não significa seguir o homem. Significa seguir a ideia. Me recordo de quando eu trabalhava em um hospital, num centro cirúrgico, muitas vezes uns pacientes, mulheres principalmente, iam para o centro cirúrgico levando um crucifixo, levando uma pequena imagem de um santo, que era uma forma de fortalecer-se, né, na própria fé diante daquela intervenção, que era algo que provocava uma certa ansiedade, uma certa expectativa. Então olha só a necessidade que nós temos de materializar essa nossa fé. Mas já é hora de nós entrarmos então no campo moral. A doutrina espírita ela teve esse papel, tem esse papel de nos ajudar
nessa mudança de conduta, saindo das práticas materialistas, entrando na prática moral. Só que para nós existe uma dificuldade muito grande. Tanto é assim que na doutrina espírita nós não temos rituais, práticas religiosas, não temos símbolos religiosos. Exatamente porque a doutrina espírita ela é por si só uma filosofia. E essa filosofia nos ajuda, através da compreensão, fortalecer a nossa fé. Mas a pergunta é, embora ela traga para nós esse ensinamento, qual é o grau de sucesso que ela consegue atingir junto aos seus praticantes? Nem sempre consegue desmaterializar, porque nós continuamos ainda tendo essa necessidade. Tanto que nós entramos no centro espírita, muitas vezes dá a impressão de que nós estamos entrando num templo religioso, porque é assim que nós vemos. A proposta de Kardec naquela época era fazer com que o centro espírita se tornasse, na verdade, um centro de reuniões, não um centro de práticas religiosas. Só que nós não conseguimos nos desprender disso, principalmente nós brasileiros, que herdamos a doutrina espírita e começamos então a misturar com as nossas práticas religiosas com a nossa fé. E isso fez então com que nós misturássemos um pouco e trouxéssemos, resgatássemos ainda esse tipo de comportamento. Então a doutrina espírita costuma trazer para nós a filosofia. Nós vamos então vivenciar essa filosofia, tentando então, gradativamente, desprendendo. Eu falo de um modo geral, né, Hermes? Quando você vai no centro espírita e você faz uma pergunta para todo mundo, a grande maioria vê ali como um centro religioso. Para aqueles que conseguem entender, sim, mas a grande maioria consegue ver. Né? Para aquele que estuda, para aquele que compreende, já tem essa visão diferenciada. Mas para quem entra num centro espírita em busca de ajuda, para conversar com Deus, certamente tem esse papel. Ela tem essa visão. De um modo geral, podemos perceber isso claramente. Então, por isso, nós lembramos sempre, os simbolismos são necessários, mas mais necessário ainda é nós entendermos a sua representação. Na segunda parte que nós temos aqui, uma passagem contida em três livros, né? O livro de Marcos, de Mateus e de João, os três falando a mesma coisa. Diz assim para nós, olhem mais simbolismos aqui ainda. E chamando a si o povo, com seus discípulos, disse-lhes, se alguém me quiser seguir, olha só a ideia de seguir de novo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Temos ali três simbolismos então, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Porque o que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas o que perder a vida por amor a mim e do Evangelho, salva-la-á. Pois de que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos então aqui aos poucos, né, por trechos, né, olá Andréa? Por trechos aqui, por partes, entender o simbolismo de cada um deles. Então ele disse assim inicialmente, se quiser me seguir, já conversamos sobre isso, negue-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Significa, na verdade, negar aos impulsos, negar as tendências, negar as viciações, aos apegos. Exatamente porque nós ainda somos movidos, somos fortalecidos aqui no mundo material por todos os estímulos e sensações que nós vamos vivendo. Só que esses estímulos e sensações dizem respeito àquilo que o mundo físico pode oferecer. O mundo espiritual, sendo moral e nos ajudando nesse desapego do mundo físico, há a necessidade então de nós nos libertarmos dessas nossas tendências. Então esse negar a si mesmo significa, na verdade,
deixar de cultuar o seu próprio ego e viver em função desses valores elevados, viver em função dessa fraternidade. Bom trabalho, Miriam, beijos. Dessa fraternidade, dessa elevação, dessa espiritualização. Coisa que nós não vemos hoje. Nós conversamos isso ontem, de vermos assim a dificuldade que nós, espíritos, ainda temos de nos libertarmos dos interesses do mundo material. Então nós temos assim aqueles que estão prestes a desencarnar. Qual é exatamente o seu maior receio? Perder tudo aquilo que possuía aqui no mundo material. Essa é a sua maior preocupação. Nós estamos falando de um universo de 7 bilhões de pessoas. Então, nesse universo, o mundo material é para nós o cenário da nossa existência. Nós precisamos estar aqui, nós precisamos viver aqui. E tudo isso mostra ainda que cada um de nós tem ali seu próprio interesse, o seu interesse pessoal, o seu interesse familiar, o seu interesse coletivo, porque tem interesse coletivo. Basta a gente perceber que não apenas dentro de numa relação entre nações, um país que quer mais coisa do que o outro, cada nação querendo que os seus interesses sejam atendidos em detrimento dos interesses dos outros. Mas dentro de um próprio país, não temos segmentos aqui no Brasil, cada um brigando pelo seu próprio interesse, dentro da política, dentro da sociedade, ideias partidárias, ideologias, classes trabalhadoras. Temos ali em vários níveis esses interesses vão se tornando cada vez mais individualistas. Sim. Cada indivíduo deseja a mesma coisa, cada indivíduo dentro da sua família deseja que a sua família seja privilegiada, saindo da família, entrando no seu grupo social, deseja que seu grupo seja privilegiado, cada um querendo beneficiar-se a si mesmo. Então, nesse culto ao próprio ego, nesse nosso egoísmo, nós vemos, na verdade, que o sentimento de fraternidade, porque é algo muito sério isso. Nós falamos de fraternidade como algo bonitinho, algo que é agradável, algo que vai fazer todo mundo feliz, mas, na verdade, o sentimento de fraternidade significa o desapego. Significa negar a si mesmo e viver em função da coletividade. E esse tipo de transformação é o que vai promover-nos, é o que vai nos promover para alcançarmos, de fato, essa elevação espiritual, que, a princípio, fica dentro ainda daquela ideia utópica, né? Essa coisa de felicidade, de mundo espiritual, é algo que talvez aconteça. Se nós não vivemos com convicção, tendo como objetivo alcançar essa condição, que motivação nós teremos para promover essas transformações individuais? Então, esse negar a si mesmo significa exatamente isso. Deixarmos de viver esse orgulho e esse egoísmo para começarmos a viver o sentimento de fraternidade, mas o verdadeiro sentimento de fraternidade. Não são campanhas de fraternidade, não é aquele sentimento fraterno tendencioso, é de fato a fraternidade. Significa amar ao próximo como a ti mesmo. É o amor por nós mesmos que acaba depois transcendendo e envolvendo também todos aqueles que estão próximos e aqueles que convivem conosco. Isso é negar-se a si mesmo. Depois nós temos tomar a sua cruz. Aqui nós entramos também, dentro dessa simbologia de cada um carregando a sua própria cruz, um entendimento que a doutrina espírita traz para nós com muita clareza. Que vai falar, por exemplo, para nós sobre as nossas responsabilidades pelas nossas ações, a nossa submissão a uma lei universal de causa e efeito. Falamos de nossas provas, de nossas expiações.
falamos das nossas perseveranças diante da programação reencarnatória que cada um tem, da coragem e determinação para superarmos as nossas fraquezas, quitarmos os nossos débitos morais, para alcançarmos essa condição mais elevada. Isso para nós então é tomar essa cruz. Porque a ideia de cruz para nós, ela significa martírio, significa sofrimento, significa castigo. E na verdade a ideia de cruz para nós significa cada um tem a coragem de assumir as responsabilidades, de conhecer o passado, de observar o futuro, de promovermos esse trabalho profundo necessário dentro de cada um de nós através da resolução dos problemas. Então tomar a cruz para nós deixou de ser aquela ideia de vamos viver aquela punição geral, né? Cada um carregando a sua cruz, todo mundo sofrendo, porque demonstração de fé para nós significa suportar a dor. Hoje, através desse novo entendimento que a doutrina nos proporciona, demonstração de fé significa coragem para superar essas dificuldades, vencendo-as através do trabalho que nós precisamos realizar. E não simplesmente sofrer como Jesus sofreu. Porque o que nós pensamos é exatamente isso. Vou seguir Jesus, então eu vou sofrer o que ele sofreu. Vou carregar a cruz, vou me pregar na cruz, porque se eu fizer o que ele fez, eu vou conseguir também me elevar. Olha que ilusão que infelizmente nós encontramos hoje. André colocou nesse momento a Olimpíada, né, de Olimpíada, vemos muito esse sentimento de dedicação, foco, que serve para o nosso dia a dia. É aquele trabalho, aquele objetivo, né? E cada um de nós tem que viver isso. E nós somos motivados em determinados momentos da nossa vida, estimulados, né, através do exemplo. Tanto que os Espíritos dizem para nós, né, que fora da caridade não há salvação. O exercício da caridade, ele é para nós um exercício constante desses valores nobres. E eles vão trazendo para nós, sem dúvida nenhuma, esses resultados através do sentimento de gratidão, de satisfação. E aí a gente vai então trabalhando pelo próximo, vai recebendo essa motivação toda, e sem nos darmos conta, nós vamos alcançando um resultado. Então, sem querer, nós vamos conseguindo alcançar esse objetivo. Imaginemos se nós fizermos as coisas querendo fazer. Tendo de fato, não, eu quero viver assim, eu tomei essa decisão, e viver de um modo certo. Não dessa fé ilusória, dessa fé fantasiosa, dessa fé que acaba sendo tendenciosa, mas compreendemos de fato esse mecanismo, essa realidade que nós estamos vivendo. O Hermes colocou a pessoas que preferem evoluir saindo do térreo, né? Acha realmente que subir na vida, né? Porque a ideia, né, infelizmente, é uma realidade que nós temos hoje, a ideia de felicidade, a ideia de evolução significa exatamente aquilo que acontece no nosso mundo hoje. É um indivíduo bem-sucedido materialmente. Então o sucesso material, sem dúvida nenhuma, é resultado do trabalho. Mas muito mais do que o sucesso material, é a forma como ele alcançou esse sucesso. Se ele trabalhou com dignidade e utilizou esses recursos para disseminar o bem onde quer que ele esteja, é uma forma de viver. Agora, se ele viveu para subir na vida, fazendo tudo aquilo que a lei da selva determina, os fins justificam os meios, na verdade ele conquistou um benefício material. Mas como Kardec nos lembra, ele vai falar disso daqui a pouquinho, se ele acredita que essa é a felicidade que ele deve alcançar, então ele já recebeu aquilo que ele merece. E quando ele se deparar com a realidade espiritual, ele não vai ter nada para poder receber de volta.
receber de volta. Dudu colocou, buscamos a essência divina, né? E não o que ele fez. Porque o que foi feito foi para nos mostrar que conseguiríamos, né? Exatamente a exemplificação. Esse é o trabalho do missionário. Outro simbolismo para nós, já falamos sobre carregar a cruz. Então carregar a cruz é perseverança, coragem, determinação, responsabilidade. Porque essa cruz, utilizando ainda essa simbologia, ela vai se tornando cada vez menor, cada vez mais leve, conforme nós fomos não apenas quitando os débitos anteriores, mas formos também evitando os equívocos novos, porque nós vamos continuar errando ainda muito. Só que quanto menos nós errarmos, menores serão os débitos. Até chegar uma hora que nós alcançaremos um grau de equilíbrio, um grau de esclarecimento, que todas as nossas ações sempre terão um objetivo positivo e trarão para nós um resultado positivo. Pelo fato de nós ainda vivermos, né, diante dessas tendências, nós inevitavelmente seremos sempre levados a tomar algumas atitudes para nos beneficiarem, né, aqui no nosso mundo físico, mas que cobrarão o seu preço. E esse preço, infelizmente, é um preço muitas vezes bastante alto. Depois diz assim para nós, né, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E se salvar a vida significa, né, vou garantir a minha vida aqui no mundo material, utilizando que os fins justificam os meios. Então não importa o que eu faço, o que importa é o que eu consigo, que na verdade dentro do universo moral acaba se afundando cada vez mais. Mas o que perder a vida por amor a mim, esse perder a vida não significa morrer por isso. Nós já passamos da fase em que havia a necessidade de um indivíduo morrer para mostrar que tem fé. Felizmente esse tempo passou já há bastante tempo. Hoje nós temos que esse perder a vida significa exatamente trabalhar essa mudança, viver em função dessas virtudes, desses valores, se distanciando desse mundo vicioso, desse mundo materialista. Não que nós não desejamos o conforto. O fato de um espírita esperar, por exemplo, de um cristão, vamos abranger um pouco mais essa nossa ideia. O fato de um cristão desejar a felicidade espiritual não significa que ele não queira ganhar na Mega Sena. O problema é o que ele vai fazer com esse prêmio. Ele vai utilizar para poder se desenvolver e desenvolver o meio onde eles vivem, ou ele vai viver para poder satisfazer os seus vícios, as suas tendências inferiores. Então é claro que nós desejamos o conforto, é claro que nós desejamos o sucesso material, profissional, mas muito mais do que o que nós vamos alcançar, mais uma vez nós reforçamos, é como nós vamos alcançar. Porque é a forma como nós chegaremos nesse objetivo que vai determinar exatamente quem nós somos. Qual é o nosso caráter. O que nós estamos de fato semeando para o nosso benefício. Por isso significa ganhar a vida, perder a vida em meu nome. Esse por amor a mim e do Evangelho, é exatamente isso. A ideia de que o bom cristão é o miserável, é o pobre, é humilde, é simples, não. Eu não posso descartar a competência, a inteligência, a determinação, que são também virtudes, para alcançar o meu sucesso profissional. Mas, mais uma vez, não o que a gente faz, mas é a forma como é feita. Hermes colocou, ouvi alguém falar que apesar de ganhar muito bem, tem desejo e fica triste por não ganhar na Mega Sena. Cada um tem ali as suas expectativas, né? Algumas vezes essa segurança não é suficiente, ele deseja mais. Então cada um vai vivendo, né? Até para nós, muitas vezes a gente pode dizer assim, eu gostaria muito de receber um prêmio desse tamanho,
Muitas vezes, para muitos de nós, é um benefício não ganhar, porque nós continuaremos trabalhando por nosso sustento e não teremos caprichos, não teremos vícios para alimentar. Aquela história de que Deus não dá asas à cobra, né? Um velho ditado popular que explica bem isso. Aí, claro, nós espíritas falaríamos assim, não, mas eu sou espírita, se eu ganhasse, eu não cairia nessa armadilha. Será? É a mesma coisa que nós falamos assim sobre esse cenário político que nós vemos hoje. Porque os políticos não prestam. Se eu estivesse lá, eu faria diferente. Será? Você daria a sua vida como garantia por isso? Será que você não se envolveria naquele ambiente de ganância, de corrupção, de ambições, de tantas tentações, de tanta provocação? Será que nós não cederíamos a essa nossa fraqueza de caráter? Porque nós temos muitas falhas de caráter que se encontram adormecidas. Nós nunca sabemos quando elas vão despertar. Então ainda bem que quem erra são eles que estão lá. Pelo menos eu que não estou, não cometo pelo menos aquele tipo de erro. Cometo outros, mas não esses. Então no mundo como o nosso, de provas e expiações, todos nós temos ali graus diferentes, né? Graus semelhantes de valores. Então temos que tomar muito cuidado. Aquele ditado que diz assim, cuidado com os seus desejos, que eles podem se realizar. E isso é muito interessante. Então, provas, expiações, restrições que nós vivemos são grandes benefícios que nos ajudam nesse trabalho de aperfeiçoamento. Lembremos, né, de Condessa Paula, no livro Céu e Inferno, que nós vamos estudar sobre ela, que ela dizia, né, escolha a prova da riqueza como sendo a última, porque é a mais difícil de ser superada. Então, falou quem sabe, né? Obedece quem tem juízo. O Dudu colocou, né, esse gatilho do erro, vem do pretérito, fica guardado dentro da gente, é algo que sempre existiu. Não tem aquele outro ditado que diz assim que é a ocasião que faz o ladrão? Muitas vezes nós temos muitas tendências que não se manifestaram porque não foram estimuladas. Algumas vezes nós temos tendências que se manifestam de uma forma muito sutil porque os estímulos também foram sutis. A hora que nós somos provocados em toda a intensidade, aí então as jaulas da nossa intimidade vão se abrir. E aí Deus sabe quais são os bichos que vão sair. Claro que isso não é nenhum terrorismo psicológico, mas é algo que nós devemos observar. De perceber que essas cruzes que nós estamos carregando são cruzes que trazem para nós não apenas responsabilidades diante dos compromissos do passado, mas também trazem para nós ocupações, restrições, para que nós não percamos o nosso tempo, desperdiçando energias, satisfazendo caprichos fúteis e vícios que nós precisamos conter. Então aqui vamos ler rapidinho o que Kardec apresentou, de exemplo para nós aqui, só para reforçar aquilo que nós conversamos até agora. Ele diz assim, regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim, sedes felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso acrescenta, tome a sua cruz aquele que me quer seguir. Isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem aqui embaixo
até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para que os que sacrificam dos bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Então é claro que essa mensagem, ou essas mensagens, elas são para nós muito simbólicas. Falando sobre o reino dos céus, falando sobre renunciar à própria vida. Então tudo isso são símbolos que nós devemos entender exatamente que esse percurso que nós estamos seguindo já há muito tempo, em tempos que para nós são esquecidos, né, da nossa memória, pelo fato de nós já termos tido tantas e tantas experiências, nós temos que pensar de uma forma linear, onde nós começamos a nossa jornada e onde nós desejamos alcançar. E é então nesse percurso, pensando na forma como nós vamos nos conduzir, quais são os nossos valores, quais são as tarefas, os compromissos que nós temos que realizar, quais são as leis que regem essa nossa jornada. Tudo isso para nós, valeu, professor? Tudo isso para nós, esse aprendizado, essa base doutrinária que nós temos, é o que vai nos ajudar nessa nossa caminhada, para que nós consigamos atuar com efetividade. Eu acho que essa é a ideia mais realista para todos nós. Diante de tudo aquilo que nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. E para isso nós precisaríamos inicialmente de uma referência. Nós temos a nossa referência. Temos o exemplo dentro desses ensinamentos que foram trazidos para nós. Porque muitas vezes uma coisa interessante que nós observamos é que da mesma forma que existe uma adesão muito grande dentro das religiões tradicionais, né, vai com Deus, Sandra, bom dia, existe também uma rejeição muito grande. E essa rejeição acaba trazendo para nós uma curiosidade. Muitas vezes se rejeita uma religião e todos os seus símbolos, e junto dessa rejeição vão também todos os valores e toda a filosofia. E aí nós vemos então aquela tentativa de alcançar esse estado de elevação de uma forma autônoma, cada um querendo conquistar do seu próprio jeito. Só que muitas vezes nós nos equivocamos. Então esse equívoco que nós percebemos eu estou tentando fazer a coisa certa do meu jeito. Só que pelo fato do nosso jeito não ser ali o mais adequado, nós erramos tentando acertar. A partir do momento em que nós escolhemos uma referência, e nesse caso nós temos, mais uma vez, todo esse conteúdo trazido, por exemplo, pelo cristianismo, trazendo pela doutrina espírita, na sua filosofia, nos seus representantes, nos seus trabalhadores, nós começamos então a observar que se eu quero de fato alcançar essa elevação, eu posso me conduzir de acordo com aquele modelo. Então, a rejeição que nós vemos hoje para as religiões, que é uma antipatia natural diante dos equívocos que aqueles representantes acabam praticando, talvez pela forma como se expressam, talvez pelas ideias que acabam alimentando, essa ideia de prosperidade, essa ideia de ameaça, essa ideia de exclusão. Chega uma hora que as pessoas, não tolerando mais esse tipo de pensamento, acabam dizendo: quer saber? Para mim nada disso presta. Eu vou viver do meu jeito. E aí, diante dessa autonomia, nós nos perguntamos:
essa autonomia é realmente suficiente? É suficientemente capaz de oferecer para nós tudo aquilo que nós desejamos? Nós temos hoje uma visão, olá Regina, nós temos hoje uma visão de vida que ela vai muito além desse tempo que nós estamos aqui no mundo físico. Nós temos a nossa vida material aqui hoje, mas nós sabemos daquilo que havia no passado, sabemos aquilo que virá no futuro, sabemos que as ações que nós não conseguimos realizar de uma forma adequada aqui hoje, virão novamente no futuro, para que possam ser continuadas. Então hoje nós vamos vivendo a nossa vida assim, olha, eu vou tentando fazer o certo o máximo que eu posso. Só que o máximo, para cada um existe ali um limite. Alguns têm um limite ali bastante elevado e conseguem trabalhar bastante. Para outros tem um limite de tolerância muito pequeno. Faz aquilo que pode, mas é aquele mais ou menos. Então quando nós nos vemos junto a essas filosofias que apresentam para nós as coisas de um modo tão claro, trazendo para nós exemplos tão concretos, basta nós seguirmos esse manual de instrução, sem nos preocuparmos com as práticas equivocadas dentro de cada escola. Então, adotamos uma filosofia. Não temos aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso, principalmente nos tempos atuais, em que as pessoas, embora mantenham sua fé, acabaram se decepcionando com as instituições. E tentando, mais uma vez, dessa forma autônoma, alcançar ou estreitar essa relação com Deus, algumas vezes não conseguem encontrar o modelo adequado e criam o próprio método. Então hoje nós temos a oportunidade. Sim, o que importa, Dudu, é chegar a essa condição. A pergunta é, será que nós conseguiremos de fato, dessa forma solitária, dessa forma independente? Se nós pegarmos um exemplo, vamos pegar aqui nessa época de Olimpíada, vamos pegar ali os atletas da atualidade. A gente sabe que o atleta ele consegue alcançar, aquele atleta de alto rendimento, ele consegue alcançar o máximo do seu desempenho quando ele tem um trabalho muito bem organizado, com o seu técnico, com o seu nutricionista, com todos os equipamentos que ele precisa. Então, quando ele tem a estrutura necessária para fornecer para ele essas condições, ele alcança a sua condição de excelência. Mas muitas vezes alguém vai dizer assim, olha, eu não tenho técnico, eu não tenho nada, eu vou treinar por conta própria. Esse treinar por conta própria, ele pode até ter boa vontade, ele pode até ter disposição, mas muitas vezes faltam recursos. Dentro dessa nossa Olimpíada moral, não é diferente. Se você não tem a estrutura necessária, a orientação necessária, o modelo necessário, você pode até fazer a coisa do modo dessa boa vontade. Mas muitas vezes você age de acordo com os seus próprios impulsos, de acordo com o seu próprio entendimento. E o problema é essa nossa interpretação pessoal. O modo como eu interpreto as coisas, será que exatamente essa ideia de pegar, por exemplo, se o seu técnico é Jesus com toda a orientação, você já está bem arrumado. Outros vão dizer assim, olha, quer saber? A minha consciência é meu guia. Só que ele é uma pessoa temperamental, uma pessoa que ainda tem tendências, que tem ainda suas fraquezas, os seus medos, as suas dificuldades. Ele está agindo por conta própria. E diante das situações extremas, será que ele vai conseguir ter equilíbrio suficiente para poder se sustentar? Então essas decepções que nós vemos hoje no mundo, elas acabam, de certa forma, afastando as pessoas das instituições e, por consequência, acabam também perdendo a filosofia, que são filosofias elevadas, filosofias nobres. Então, muito mais do que as instituições, nós pegamos então a filosofia. No cristianismo, por exemplo, a filosofia é todo o conteúdo trazido através dos ensinamentos de Jesus.
Independente dos templos, independente dos sacerdotes, independente dos dogmas, dos sacramentos, a filosofia se mantém. Para nós, a doutrina espírita é a mesma coisa. Temos a doutrina que é sustentada por essa filosofia. O que nós fazemos no nosso cotidiano é estudar, tentar interpretar, tentar entender o mecanismo para fazer com que essa filosofia seja aplicada na prática de um modo muito eficaz, de um modo muito eficiente. Então cada um de nós hoje tem essa visão de percebermos, olha, eu não estou vinculado a nenhuma instituição, mas eu sei quem é o meu modelo, eu sei a quem me espelhar. E eu compreendo também as regras desse jogo. Compreendo as suas leis, compreendo de que forma que se estabelecem as relações, compreendo o planejamento, os objetivos. Tendo tudo isso bem esclarecido, todas as nossas ações são direcionadas e os nossos esforços são concentrados para tentar alcançar o melhor resultado. Aí sim nós conseguimos tirar o melhor proveito da nossa existência. Então, salvar a vida, carregar a cruz, seguir Jesus, todos esses simbolismos, agora para nós já estão esclarecidos. Nós já sabemos que, se não for um trabalho muito bem realizado, um trabalho pessoal bem realizado, sustentado por esses melhores valores, nós podemos até conseguir dar um passo, mas nós poderíamos ter dado 10. E isso vai atrasando cada vez mais o nosso desenvolvimento. Então, pessoal, fechando por aqui, né, esse nosso estudo de hoje. Então, concluímos o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Significa exatamente isso, né? Vamos fazer com que todo esse conhecimento, todas essas ideias sejam difundidas, sejam divulgadas, principalmente através da nossa conduta, através do nosso exemplo. Nós estudamos aqui nesse capítulo, deixa eu pegar aqui rapidamente, esses itens. Por que Jesus falava em parábolas? Já entendemos também. Não ir aos gentios. Os sãos não precisam de médico. A coragem da fé e carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Então vimos nesses 5 itens todo esse conteúdo tão importante para nós, para entendermos exatamente o que nós devemos fazer com todo esse conhecimento que nos é oferecido. Porque o conhecimento é oferecido. Nós vamos utilizá-lo de acordo com o nosso entendimento do porquê ele existe, para que ele serve, de que forma que ele deve ser aplicado. Porque aí sim nós vamos promover a nossa própria transformação e depois promover a transformação no mundo que nós vivemos. O mundo tão caótico, que a gente percebe muito esse tipo de discurso, né? O mundo está assim hoje porque o mundo não conhece Jesus. Nós, através daquilo que foi conversado hoje, já entendemos que não é conhecer Jesus, conhecer a história do homem, mas conhecer exatamente a filosofia que foi trazida. E de fato, percebemos que o mundo hoje é um mundo que vive pelo egoísmo, pelo medo, pela revolta. E de fato, essa filosofia não foi conhecida. E não apenas essa. Nós temos mais uma vez outros missionários que trouxeram a mesma filosofia. Um dia nós vamos fazer um estudo comparativo de pegar trechos de várias filosofias, como nós já fizemos, inclusive, lá no livro Depois da Morte, de Leon Denis, que nós vamos pegar então várias filosofias e fazer uma comparação para percebermos exatamente o que cada um desses missionários falava. O que eles queriam mostrar para as pessoas que seguiam aquela filosofia. E depois nós vamos tirar então as nossas conclusões. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O próximo item que nós vamos estudar, o capítulo número 25, vai ser Buscai e achareis. Agora nós vamos entrar nessa parte da fé, fala muito sobre fé. Depois nós veremos aqui no capítulo 26, dar de graça o que de graça receber.
Depois, o 27, que é o último capítulo, pedi e obtereis com relação à prece. E depois o capítulo 28, que nada mais é do que um acréscimo, né, já que o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, era um livreto que Kardec lançou,